Bom dia, queridos, graça e paz. Bom, queridos, hoje nós iniciamos um novo livro, o livro de Daniel, e nós vamos ler dos capítulos 1 até o 4. Então, hoje, dia 4 de outubro, nós iniciamos aí essa leitura. Ele é curto, né? Logo a gente termina, serão apenas 3 dias. E aí eu queria introduzir um pouquinho sobre esse homem, né, que é apresentado aí, a vida de Daniel. E nós vemos, né, o livro de Daniel é um livro excelente e Daniel nos inspira muito na sua vida de oração, na sua consagração, no seu temor a Deus, na postura que ele tem de vida. E a vida dele é um exemplo para nós nos nossos dias. Nós vemos aqui que apesar dele ter sido levado para a Babilônia e ali viver como escravo, a gente não tem a idade precisa em que Daniel foi levado, mas provavelmente ele tinha entre 12 a 16 anos, então ele era muito novo, era um adolescente. Algumas células para trás eu falei muito sobre Daniel com os adolescentes da nossa igreja, sabendo que Deus chama independente da idade, e nós vemos que nós podemos nos posicionar independente da idade. Daniel foi um desses homens, e aí nós vemos que ele permanece, um dos ensinos através da vida desse homem, que ele permanece fiel ao Senhor, e isso é independente da sua idade. Como escravo, que ele vivia ali, ele foi totalmente íntegro ao Senhor. Nada impediu Daniel de ser um homem íntegro, de permanecer diante do Senhor. Nós vemos aqui que ele teve um compromisso sério com Deus, e não foi porque ele vivia numa nação ímpia, numa nação idólatra, numa nação que foi vista por muitas maldades cometidas. Daniel permanece totalmente alinhado com Deus e tendo intimidade, conectado ao Senhor. Nós vemos que junto com Daniel, Deus coloca 3 amigos para caminhar com ele, e aí a gente vê a importância de nós termos pessoas que estão no mesmo propósito que nós. Sadraque, Mesaque e Abidnego são esses amigos que estão ali e também permanecem fiéis junto com Daniel. Daniel, ele foi um profeta também nessa geração, e ele recebe muitas revelações de Deus, e nós vemos que, como consequência dessa intimidade que Daniel tinha com Deus e dessas revelações que ele recebeu do Senhor, ele foi um homem que passou a ser também um intercessor pela cidade de Jerusalém e pela libertação do seu povo. Nós vemos aqui que por causa do posicionamento de Daniel e dos seus amigos, a nação da Babilônica reconheceu a glória do Senhor sobre a vida deles. E por fim, então, queridos, nós vemos aí no capítulo 1 que esse rei que governava na época, a gente já viu no livro de Ezequiel, o rei Nabucodonosor, ele quer que a nação se torne cada vez mais poderosa. E ali ele então faz uma seleção dos melhores homens, os homens mais inteligentes. Nós vemos logo no início do capítulo eles pedindo para separar esses homens. Mas nós vemos aqui que uma atitude importante de Daniel e de seus amigos. No capítulo 1, no versículo 8, a palavra diz assim para nós: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha dado. Pelo fato de ter separado os melhores homens, eles tinham direito de estar no palácio comendo a mesma comida que o rei comia. E ali então Daniel e seus amigos se posicionam e não se contaminam. Isso diz muito para nós, não simplesmente pelo fato de se contaminar com aquilo que se come, mas com aquilo que a gente se alimenta no sentido intelectual, no sentido social, no sentido de cultura. Nós vemos aqui através da vida dele que nós precisamos a cada dia nos posicionar para nós não nos contaminar com aquilo que o mundo diz. Quantas coisas que são impregnadas, quantas ideologias são impregnadas, e nós precisamos decidir aquilo que nós assistimos, decidir aquilo que nós temos colocado para dentro dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e até mesmo para a nossa família. Aí nós vemos então, queridos, aí no capítulo 2,
que Nabucodonosor, ele tem um sonho, ele fica totalmente perturbado, totalmente inquieto com aquilo, e ele não lembrava do sonho, e ele queria saber qual era o sonho, qual era a interpretação, e ali então ele dá um decreto, que os magos, eles deveriam então descobrir tanto o sonho quanto a sua interpretação. Daniel, diante da situação, porque ele viu que se ninguém descobrisse o sonho, todos seriam mortos, então Daniel pede um tempo para o rei Nabucodonosor, para que ele pudesse então orar ao Senhor. E aí nós vemos mais uma vez uma atitude em que ele confia totalmente em Deus. A palavra diz que Daniel e seus amigos vão para casa, ele pede para que os seus amigos estejam orando, intercedendo por aquela situação, mas a atitude deles foi de descansar, de dormir, e no meio da noite Deus se revela a ele, traz então o sonho e a interpretação. E nós vemos aqui claramente, queridos, a confiança que esses jovens tinham diante do Senhor. Nós vamos dormir e nós vamos descansar e Deus vai fazer. E nós precisamos aprender esse descanso em Deus, não nos contaminarmos com aquilo que o mundo tem impregnado em nós, descansarmos em Deus porque Ele é fiel. E aí no capítulo 3, nós vemos aqui um capítulo bem conhecido, onde Sadraque, Mesaque e Abednego, por não se curvarem diante de uma estátua que Nabucodonosor faz, eles são lançados na fornalha, e ali então nós vemos, mais uma vez, Deus provando a sua lealdade para com eles, mas eles provaram a sua lealdade para com Deus, e eles não se curvaram diante de ideologia, diante de filosofia, de estátua nenhuma. Nós não nos curvaremos diante desse mundo, mas nós iremos permanecer no que a palavra diz para nós. E por fim, no capítulo 4, nós vemos que Nabucodonosor, ele reconhece a glória de Deus. Ele passa por um tempo onde o juízo de Deus vem sobre a vida dele, ele fica totalmente fora de si, ele fica fora do reino, ele não está governando nesse tempo, mas logo depois ele se arrepende, ele reconhece a glória de Deus, porque Deus, ele é maior do que todas as coisas, e aqui nós vemos claramente Deus estabelecendo o seu reino. Deus é maior do que qualquer governo, do que qualquer situação. O nosso papel, assim como esses jovens, é de nós não nos contaminarmos, é de nós reconhecermos, de nós nos curvarmos somente diante do nosso Deus, sermos totalmente fiéis, íntegros diante do Senhor, porque Deus é maior do que qualquer situação. Queridos, que Deus te abençoe nesse dia tão especial, que sua vida seja inundada pela presença do Senhor, em nome de Jesus.